Você fica enrolando para ler a Bíblia, não fica? E quando você finalmente começa a ler, você tem dificuldade de entender o que está lendo. Eu vou te ajudar. Eu vou ler e explicar para você. Fala, cristão! Luciano Dionísio aqui, bora pro texto. Hoje é o capítulo 2 de Mateus. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. São sábios, não são magos. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Por que o rei Herodes ficou perturbado com a pergunta deles? Porque o rei Herodes era um maluco, um doido. Ele matou várias pessoas só porque simplesmente desconfiava que o trono dele estava em risco. Ele ficou perturbado ao saber que aqueles homens estavam atrás do rei dos judeus. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Herodes não era judeu e ele não tinha pleno conhecimento da história, do que os profetas haviam escrito sobre o Messias. É por isso que ele reúne as autoridades e pergunta a eles que informação que eles tinham sobre esse Messias. Sim, responderam eles, em Belém da Judéia, porque foi isso que escreveu o profeta. Ó pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Ao ouvir essas palavras, Herodes ficou doido, ficou maluco. Como assim? Governar o povo de Israel? Ele era o rei de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião, obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele: vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa ir adorá-lo também. Era mentira. Herodes queria que quando eles voltassem, contasse aonde o menino estava para ir lá e matar o menino. Era mentira. Depois desse encontro, os sábios seguiram o seu caminho. Então a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente. Foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhes tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. Olha Deus cuidando de tudo. Deus avisou aqueles sábios que eles não deveriam voltar por Jerusalém e não deveriam contar a Herodes onde estava o menino. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo. E fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Quando Deus quer proteger, ele envia até um anjo para avisar as coisas. Deus estava no controle de tudo, protegendo
o menino Jesus. Naquela mesma noite ele partiu para o Egito com Maria e o menino e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamarei o meu filho do Egito. As promessas acerca do nascimento de Cristo estavam se cumprindo, uma após a outra. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Houve-se um choro triste, amargo, em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada porque todos os seus filhos já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se e leve o menino e sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim, ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Nós não sabemos quanto tempo José, Maria e o pequeno Jesus ficou no Egito, mas tempo suficiente para que Herodes morresse. E após Herodes morrer, então o perigo havia amenizado. E aí o anjo avisa para eles voltarem para a terra de Israel. Mas no caminho ele teve medo, ao saber que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. Num outro sonho, ele foi avisado de que não fosse para a Judeia. Então eles foram para a região da Galileia e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias. Ele será chamado Nazareno. Aqui nós podemos ver a preocupação de José como pai e como marido, preocupado com a segurança da sua família. Mas, repito, Deus estava no controle de tudo. Então o anjo veio e direcionou para eles irem para a cidade de Nazaré. Por isso é que Jesus Cristo é chamado o Nazareno. Por isso, porque ele foi morar na cidade de Nazaré e lá ele ficou. E isso foi outra profecia que deveria ser cumprida. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Deus abençoe.